Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente nessa realidade, tá? Temos vida aqui por causa que temos esse corpo para continuar a nossa jornada espiritual, né, pessoal? Graças a Deus por tudo isso, tá? E agradecer a vocês aí, tá, pessoal? Que vocês que estão visualizando, assistindo, né, comentando no meu vídeo. Esse vídeo aí, né, falou bastante o coração, mexeu com tanta gente que é a conduta, né, pessoal, espiritual, né, que a gente tem que ter. Então, isso faz com que realmente você perceba aqueles que estão na verdade e aqueles que não estão. Quando a gente repara esses comportamentos, ações, essas condutas aqui no nosso dia a dia, tá? E teve aqui, tá? Eu vi aqui no meu canal, teve pessoas que comentou também um pouco, vamos dizer assim, irada com o que eu falei, tá, pessoal? Mas é isso, você tem que reconhecer a verdade, tá, pessoal? É por isso que eu abri meu canal, porque para falar essas verdades, porque essa pessoa que assistiu aqui no meu canal deve ser uma pessoa de algum grupo que se sentiu, né, atingida, né? Aí ela escreveu assim no meu canal, né? Mais um vigarista aí, ó. Aí, pessoal, tá vendo aí? Falando que eu sou mais um vigarista, tá vendo? Eu tô fazendo. Imagine se eu faço igual os pastores estão fazendo aí, tá? O cara já tá me chamando de vigarista. Imagine se eu fizesse como os pastores, como os pastores estão fazendo aí com a maioria dessas pessoas, tá? Imagine. Entende, pessoal? Mas eu entendo, tá? É o nível de consciência que essa pessoa tá? Ela se expressou. Tem outros aí também, tá? Que tá assistindo, deve me instigar aí por detrás, mas não escreve aí, não se manifesta, né? Esse daí se manifestou, né? Pelo menos ele manifestou totalmente o que ele não gostou das coisas que eu vi no meu vídeo, tá, pessoal? Mas é isso, você vai ter alguma reação. Ou você vai se tornar, vai me amar, como tem muitas pessoas aqui que me amam, ou então vai odiar pelas coisas que eu estou trazendo aqui no meu vídeo. Porque a verdade não é fácil, tá, pessoal? É dura, tá? Ainda mais se você participa de um grupo, você ouve um vídeo desse meu de, como é que se diz? Sobre ações e comportamento, né, espiritual, né, pessoal? Que e aí você percebe que seu líder que você gosta, né? Que você quer que a verdade venha daquele líder, daquele grupo, né? Tem pessoas que é assim, pessoal. E aí essas pessoas ficam com raiva de mim. O que é que eu tenho a ver com isso, pessoal? Só estou mostrando a você, acordando a sua consciência para você perceber você quer a verdade ou não. Mas ela chegou já há muito tempo, né? Deve ser de um grupo, então ela acredita que aquele líder, aquele grupo lá onde ela está, aquela igreja, é a verdade. Aí quando você depara com o meu vídeo, eu estou mostrando e começa a abrir sua consciência, você começa a ver que lá não tem verdade. Então, isso é um tapa na sua cara, você acordando para a vida. Mas o que é que acontece? Essas pessoas não ficam com raiva do pastor dela, não, tá, pessoal? Que está passando engano para ela. Ela fica revoltada comigo. Então, é essa pessoa aí que escreveu no meu canal, tá? Mais um vigarista. Tá vendo aí, pessoal? Imagine, por isso que eu sei o que eu estou fazendo, tá, pessoal?
Imagine se eu ficasse aqui fazendo coisa para você dar dinheiro, campanha, fazendo coisa, fazendo. Se eu tivesse fazendo isso. Hum? Porque eu já não faço isso com vocês, tá, pessoal? Estou aqui ensinando a verdade, com toda a minha dificuldade que eu encontro aqui. E uma pessoa dessa escreve, mais um vigarista. Hum? Então, ele está querendo me incluir no que ele está vendo que está errado aí, nos vigaristas, tá? Ele está querendo me incluir aí, tá? Mas é isso. Faz parte do jogo aqui, tá? Pelo menos essa pessoa se manifestou, porque eu sei que tem outras pessoas também que não se manifestam, mas que tem, fica com uma raiva querendo até me dar um murro na cara, fazer algum mal comigo, né, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas esse canal aqui foi aberto para abrir seus olhos para falar a verdade. Se você não quer ouvir essas verdades, não está preparado, prossiga lá o seu caminho. Mas o negócio é que vocês veem, tá? Porque vocês veem algo interessante, você vê os vídeos que eu faço na internet, você fica assistindo e você descobre que seu líder ou o seu grupo onde você não está dizendo a verdade para você. Aí eu não tenho culpa disso, pessoal. Eu não tenho culpa se eles não são sinceros em falar a verdade para vocês, enganar vocês, em tirar dinheiro de vocês. Eu não sou culpado disso, tá, pessoal? A minha função aqui, como desperto, como uma pessoa desperta, né? Que a espiritualidade me chamou, é abrir a consciência, é colocar a verdade, tá? E vocês têm que reconhecer essa verdade, tá, pessoal? Se você não reconhece essa verdade, é isso que acontece. Você endurece o coração para a verdade. Porque você quer que a verdade venha daquele pastor, daquele líder, venha daquela igreja. Você quer isso. Porque você colocou no coração, não, essa igreja é a verdade, esse pastor é a verdade. Mas não é. E aí, como é que você vai encarar isso? Você vai ter que encarar. E aí, você é da verdade ou vou ficar no erro com o pastor também? Você percebendo que tem coisa errada. É o que eu falei ontem, né? Não tem como a gente não tomar uma decisão, tá, pessoal? Quando a gente se encontra com a verdade, o despertar espiritual, não tem como, tá? Vocês vão tomar sua decisão. Eu tomei a minha, algumas pessoas aqui no meu canal já tomou a dela e vocês vão tomar a sua. Eu não posso tomar a decisão por você. Então, por isso que você tem que perceber as coisas para tomar a sua decisão. Espero que seja para o bem, tá? Foi o vídeo que a gente falou ontem, né, pessoal? O vídeo de... Como é? O tema que a gente falou ontem foi a conduta, né? A conduta mostra verdadeiramente, né? Você viu aí, eu vi notícia aí, tá, pessoal? Eu nem comentei do cara que matou o gari aí, que ele disse que era cristão, ele e a mulher dele. Aí eu vi outro vídeo também que o pastor saiu na rua vestido de mulher com a peruca e com calcinha. Tá? Filmaram aí, o pastor aí estava pedindo desculpa aí, que estava fazendo alguma coisa, tá? Entende? Então, vários aí. Você viu aí que um pastor, um líder, não vou nem falar desse líder aí, que ele tem igreja aí em todo o Brasil, tá? Denominação em vários, no Brasil todo, até fora do Brasil, né? Que o pastor cometeu suicídio, tá? Era o pastor da igreja dele. Vocês sabem qual é a igreja aí? Uma igreja grande aqui do Brasil.
E ele, nem aí, ele disse, não, morreu, acabou. Ele não foi, ele não era de Deus, não. Ele fazia um negócio desse, ele não era de Deus. Então, não teve nem misericórdia do cidadão, tá? É o que eu estou falando. Você vê aí, ó, o pastor estava com a depressão, estava com problemas, tá, pessoal? Espirituais, e eles dizendo lá que tira lá demônio, tira é, capeta lá do não sei o que, mas o próprio pastor lá estava lá com problemas lá. E foi, até ele não aguentar mais a dor na alma, né? E tirou a vida aqui na encarnação dele, pensando que ele vai resolver o problema. É o que eu, é o que eu falo aqui, pessoal, tá? Eu falo isso todo dia no meu vídeo. Não é porque você está num grupo religioso que significa que você está conectado com Deus. Vamos ser sinceros, pessoal, tá? É o que eu falo toda vez no meu vídeo. Olha aí, eu disse, você não viu eu falar aqui, esses vídeos todos aí eu falei que tem pessoas com ansiedade, depressão dentro desses grupos religiosos aí. E não deu outra, tá? Eu vi aí a notícia aí e agora ele já perdeu já saiu do corpo, perdeu a encarnação. Agora quem vai julgar ele é o próprio Deus, a espiritualidade. Se vai dar mais outra chance a ele, né, pessoal? Aí não compete mais a gente, tá? É Deus que vai fazer todo esse processo, porque conhece a consciência, conhece como foi a vida dele e tudo mais, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque eu fiz o texto antes de ver esse, esse comentário dessa pessoa aqui no meu canal. Mas você veja bem como é que o Espírito estava me guiando para eu escrever o tema de hoje. E tem a ver com isso, porque essa pessoa percebeu algo que não está, líder dela não está na verdade, então ela veio me atacar, veio colocar eu como vigarista, igual aos outros, tá? Imagine, eu não estou fazendo igual aos outros, não estou enganando vocês, não estou tirando dinheiro de vocês, tá? Mas eu fui chamado de vigarista. Imagine se eu estou fazendo igual aos outros. O que é que você acha que ia chover uma enxurrada desses comentários aqui? Imagine, tá, pessoal? Eu aqui tô para colocar, abrir a mente, a consciência da pessoa e já eu encontro esse tipo de comentário. Imagine se eu agisse erradamente, enganando vocês. Imagine, né? Entende agora porque eu não fiz como os outros estão fazendo? Tá? E até a minha família, você é besta. Aí, ó, eu sou besta, tá? Porque eu sei o que é que passa na mente das pessoas, pessoal. Eu sei, tá? Aí ele fala, aí eu coloquei, fiz esse tema hoje, né? O que é o reconhecimento espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Reconhecimento espiritual. Aquele que tem que reconhecer a verdade, né? A verdade espiritual. Aí ele fala, e por que temos que desenvolver essa capacidade de perceber a verdade? Porque esse reconhecimento espiritual, você vai ter esse reconhecimento quando você percebe a verdade, percebe que Deus está com você, você percebe. Então, você tem um reconhecimento de que então você vai agradecer a Deus, você louva a Deus, você trabalha para abençoar a vida das outras pessoas. Então, você tem um reconhecimento, uma gratidão de você estar aqui nessa realidade, pessoal.
esse reconhecimento espiritual significa isso. É um reconhecimento, é um reconhecimento da verdade, que você percebe que Deus está com você. E é uma capacidade que a nossa consciência tem quando a gente desperta. Então, o que é que esse cidadão viu? Ele percebeu algo, né? No vídeo que eu falei, a conduta espiritual, né? Que alguns do líder dele, né? Pessoas lá da igreja dele, não estão na conduta verdadeiramente que os apóstolos quis que as pessoas ficassem, tá? Cristo trouxe. Então, ele percebeu isso. Então, é onde tem engano. Isso é duro de ouvir? É duro, pessoal. É por isso que ele teve essa reação de falar que eu sou vigarista, que eu sou aquilo outro, tá? Ele nem me conhece, tá, pessoal? E viu aí meu vídeo aí, viu alguma parte desse vídeo aí, já tirou a conclusão. Eu tenho aí mais de 1000 vídeos aí já gravados aí. Ele só assistiu esse, aí já tirou a conclusão dele, que eu sou vigarista, eu sou igual os outros, mais um aí, ó, igual o outro, igual aos outros aí. Entende, pessoal? Mas é isso, faz parte do jogo, tá? Aí a primeira pergunta que a gente tem que responder, pessoal, o que é o reconhecimento espiritual, né? É a gente reconhecer a verdade, né? Aí ele fala, o reconhecimento espiritual é um conceito profundo e multifacetado. Então, porque somos multidimensional, né? Que se refere à capacidade de perceber e compreender a presença e ação de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Então, é a capacidade da sua consciência, né, pessoal? Perceber e compreender a presença e ação de Deus na sua vida. Você vai perceber isso. E no mundo ao nosso redor. Então, perceber também no mundo que existe pessoas de Deus, pessoas aí, a influência de Deus em todas as coisas. Então, a sua consciência tem que perceber isso. É uma capacidade que vem com despertar espiritual, pessoal. Tá? E você manter essa frequência para você estar alinhado. Porque talvez você possa se desviar e não perceber mais, sentir mais a presença de Deus. Tá? Aí ele fala, essa percepção vai além das simples observações. Envolve uma conexão íntima com o divino, então, com Deus, né? Que se manifesta em momentos de oração, meditação e reflexão, né? Da palavra de Deus. Quando falamos sobre o reconhecimento espiritual, estamos nos referindo a um estado de consciência. Então, não é o estado da Bahia, não, de Brasília, né? Não é esse estado, é estado da consciência, que nos permite ver além do material e do imediato, reconhecendo a mão de Deus em cada aspecto da nossa existência. Então, não é uma coisa que você vê, vai além do material. Entende, pessoal? Então, o pior que essas pessoas acham que o material, tá? É aí que ela tá com Deus. É o que o inimigo colocou aí na mente de muitos aí, tá? Principalmente desse da igreja aí, famosa no Brasil, tá? Que o pastor tirou a vida dele, né? Dessa igreja aí, tá? E tá todo mundo quietinho, ninguém fala sobre isso, tá? Ninguém fala sobre isso. O pastor lá estava sofrendo de depressão, tirou a própria vida, né? Na igreja lá, tá? Entende? É isso que eu falo. Então, vai além desse aspecto da existência material. Essa prática, porque é uma prática, tá? Você reconhecer, você entra na prática
Essa prática é essencial para o crescimento, desenvolvimento da fé espiritual, pois nos ajuda a entender nosso propósito e nossa relação com o Criador. Então, vai fazer com que você, praticando as práticas espirituais, né? É essencial para que você cresça e desenvolva essa fé espiritual. Então, você tem um reconhecimento desse Deus, tá, pessoal? Através da sua fé. Vai ajudar você a entender o que é que você veio fazer aqui, o seu propósito, e vai aumentar a sua relação com o seu Criador. Então, com Deus, né, pessoal? Esse reconhecimento é importante a gente reconhecer, tá, pessoal? Que existe um Deus, está cuidando da gente, chamou a gente e a gente sentir essa presença no dia a dia, na nossa sentir. Porque se você não sentir também, é por isso que eu estou aqui no meu vídeo, não é só o conhecimento, é o sentir também, pessoal. Já muitas pessoas sentem, tá? Por isso que alguma reação você vai ter, porque você está sentindo. Então, o que é que esse cidadão sentiu? Ele teve uma reação, ele sentiu algo, algo mexeu na alma dele, então fez ele vir no meu canal, escrever, falar que eu sou um vigarista. Então, ele teve uma reação. Outros têm outra reação de reconhecer a verdade, obrigado, irmão, de agradecer. Outros vão ter, tá? É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, como é que se diz? O reconhecimento espiritual pode ser visto como uma forma de discernimento onde o indivíduo se torna mais sensível à verdade espiritual que permeia a vida do cotidiano. Então, uma pessoa que é sensível, né? Sensitiva, médio, tá? Aquela que tem o discernimento de compreender o que é verdade, o que é bem. É esse reconhecimento, vem através desse reconhecimento, tá, pessoal? Aí o indivíduo se torna mais sensível à verdade espiritual, ele sabe o que é verdade, é o que aconteceu aqui no meu canal. As pessoas que estão no meu canal, ela percebe aonde está o erro. Os pastores, os líderes que estão falando engano, elas percebem a maioria do que estão aqui no meu canal, tá? Aí, que permeia a vida do cotidiano. Isso envolve a capacidade de identificar a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Então, você vai ter a capacidade, né, a percepção espiritual. Eu já gravei um vídeo aqui, está aqui no meu canal, o que é a percepção espiritual. Então, quando você desperta, vai aguçar toda essa capacidade de você identificar a voz de Deus, né? Aquele que é de Deus está falando a verdade. Você vai identificar isso em meio ao ruído do mundo. Então, em meio a vários falsos profetas, vários enganos, então, ao ruído desse mundo aí que estão falando erradamente, tá? Você vai reconhecer, porque você tem essa percepção. Aí ele fala, discernindo a sua vontade e direção em nossas decisões e ações. Então você vai discernir se está de acordo com a direção que você da verdade, né? Porque a verdade está dentro de você. É o que eu falo sempre aqui, as pessoas, é verdade, irmão Samuel. Eu digo, ela está dentro de você. Você eu sou só o espelho que eu estou falando isso, tá? Que já está dentro de você. Essa voz já está ecoando, né? Ecoando dentro de você, tá? E o que? A espiritualidade está me usando para vir falar para vocês, porque a espiritualidade precisa de um corpo, alguém
que seja um canal para ele trazer a transmissão da espiritualidade, para ecoar essa verdade dentro de você. A verdade está dentro de você, mas a espiritualidade usa para usando aqui a minha boca, a minha frequência, ele está usando tudo isso para você ouvir. Porque se aparecer um anjo aqui, não foi dado para o anjo falar do evangelho, foi dado ao homem, tá, pessoal? Foi dado ao homem. Então, por isso que o anjo não pode aparecer, olha, aqui está a verdade, Jesus é o caminho, a verdade. Ele não pode vir. O anjo, o mentor, não pode aparecer, pessoal. Mas ele pode auxiliar aqueles que estão encarnados, aqueles que estão na verdade, entra na frequência. Então, por isso que eu agradeço a Deus por eles estão aqui também, protegendo, me protegendo, né? Os mentores intuindo coisas que para eu falar a verdade, entende? Então, são eles, são esses seres espirituais, né? Elevados da verdade, que estão para auxiliar a gente, porque é o homem que tem que trazer essa mensagem do Evangelho. Foi o que aconteceu com os apóstolos, né? A igreja de Deus espiritual em geral está sendo usada para trazer essa verdade, mas que ela já está dentro da pessoa. E a pessoa recebe essa pregação. E essa pessoa que está com esse reconhecimento, ela reconhece a verdade, esse discernimento, ela sabe aqueles que estão falando a verdade. Ela vai abrir a consciência, vai perceber quem é a voz que Deus está usando e quem não é. Tá? Aí ele fala, muitas vezes esse reconhecimento é cultivado através de oração e do estudo das escrituras, onde as pessoas que crêem em Deus buscam a compreensão mais profunda da palavra de Deus e como ela se aplica à sua vida. Então, a gente cultiva esse reconhecimento, né? A gente reconhece, né, que Deus, existe um Deus que enviou o Filho dele, Cristo, a gente reconhece isso, e aí a gente cultiva esse relacionamento. Por quê? Através desse estudo, dessa oração, meditação, né? A gente que crê em Deus, pessoal, vai buscar uma compreensão profunda da palavra, tá? É o que está faltando aí, tá? E o que vocês vêm assistir aqui no meu vídeo. E como ela se aplica em nossa vida. Essas práticas não só fortalecem a fé, mas também promovem um senso de paz e de propósito. À medida que nos alinhamos com um plano divino. Então, à medida que a gente vai se alinhando com Cristo, com Deus, com a espiritualidade, com o plano divino, a dimensão espiritual, né, pessoal? Tomar um chá aqui, eu nem tomei o chá, não foi? Na hora que eu comecei. Então, na hora que você vai se alinhando, então, você vai tendo uma compreensão mais profunda da palavra. Então, você vai percebendo o que é verdade, o que é verdadeiro. Você vai percebendo erros também em você, aonde você precisa se consertar. Então, o despertar é isso, pessoal. Incomoda, tá? No início incomoda bastante. Mas depois você vai pegando jeito, tá? Vai começando a se encaixar na frequência elevada. Porque a gente estava numa frequência baixa, aí quando a gente desperta, a gente vai para uma frequência acima. Então, são frequências que a gente ainda está tentando, como é que se diz, se encaixar, né? É tipo um encaixe, você tá, nossa, como é que eu faço aqui? Então, é nesse momento que a pessoa desperta assim, é uma criança, né? Por isso que tem que ter cuidado com a criança, alimentar com leite, tá?
Tem que ter todo o cuidado para quando ela ir crescendo, aí ela vai se encaixando, ela se encaixa na frequência elevada, tá? No início é difícil, tá? Tudo no início é difícil. Tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que iniciar. Porque se você não iniciar, não vai, como é que se diz? Como é que se diz? Se encaixar na frequência evoluída. Então, você aí vai sentindo mais energia, vai tendo mais experiência, vai sentindo mais a presença de Deus. Você pode estar andando na rua, você começa a sentir a presença, começa a chorar. Aí a pessoa diz, oh, por que essa pessoa está chorando? Então tu vai achar que a gente tá louco, tá, pessoal? Mas é normal, tá? É normal, isso já aconteceu comigo, pode acontecer com vários de vocês, tá? Porque a gente está em outra frequência, está em outra vibração, tá? É normal, tá, pessoal? Aí ele fala: o reconhecimento espiritual é essencial para o bem-estar e a plenitude do ser humano. Ele nos ajuda a encontrar o propósito maior na nossa vida. Então, seu propósito de vida, né? E lidar com os desafios e a dificuldade de forma mais equilibrada. Então, a gente reconhecer, ter o reconhecimento espiritual, né? Da verdade, né? De Deus, né, pessoal? Vai levar a gente enfrentar o desafio de forma mais equilibrada. Quando reconhecemos a dimensão espiritual, somos capazes de cultivar a gratidão, a compaixão e a paz interior. Então, é o que a gente está cultivando aqui, né, pessoal? Está estudando, está nos dedicando para a gente ter essa cultivação de gratidão, a gente ser grato, compaixão e paz interior, tá? Ah, irmão Samuel, eu não tenho muita coisa. Seja grato, pessoal. Só por você estar aqui nessa realidade, experimentando, trabalhando a sua espiritualidade. Essas coisas materiais, pessoal, isso é tudo engano, isso é coisa da Matrix que coloca na sua mente, tá? Os apóstolos avisam sobre isso. Tendo o que comer, o que vestir e aonde morar, né, pessoal? Esteja contente com isso. As outras coisas é tudo para ser. O mais importante é a gente estar nesse processo para a gente evoluir, tá, pessoal? E as nossas dificuldades de a gente não ter alguma coisa, dificuldade de muitas coisas, isso é um processo que o inimigo está trabalhando aqui nas pessoas, tá? Porque tem gente que não reconhece Deus, não reconhece nada, mas ele tem muitas coisas materiais. Então você vê que não tem nada a ver o homem de Deus com coisas materiais, mas foi colocado, embutido na sua consciência isso, tá? Porque todo mundo quer, pessoal, tá? Quem é que não quer dinheiro? Imagine se eu ficasse aqui, tá? Incentivando vocês a dar dinheiro aqui, que vocês iam receber isso, ou agora você vai receber, pessoal. Coloca aí no meu Pix, você vai receber essa benção. Começar a enganar você. Eu já fui chamado de vigarista. Imagine se eu fizesse assim, essas coisas, tá? Imagine. Aí ele fala, né? Além disso, o reconhecimento espiritual também está intimamente ligado à prática de gratidão. Então, é porque a gente tem que ser grato, né, pessoal? Pela vida, pelo chamado de Deus, pelas coisas, os dons que Deus está nos dando, tá? Está nos usando. Por isso que eu sou grato. Obrigado por ele me usar aqui, tá? Com toda a dificuldade que eu tenho, mas eles estão me usando. Aí ele fala: quando reconhecemos a bênção, o dom que recebemos de Deus, somos levados a uma atitude de agradecimento que transforma a nossa perspectiva sobre a vida. Então, a gente tem que ser grato a Deus, tá, pessoal? Se você veio aqui no meu canal, aí você despertou, você está se sentindo mais leve, você tem paz, você está bem na caminhada. Você não tem que agradecer a mim, pessoal. Por isso que eu já ensinei, até no vídeo de ontem, né? Você tem que ser grato a Deus, pessoal.
Eu só estou sendo um canal. Você, às vezes, despertou aqui, se sentiu bem, meu vídeo lhe fez bem, você estava mal, lhe trouxe ânimo. É por causa da espiritualidade, não sou eu, tá, pessoal? Você tem que render agradecimento a Deus. Esse é o único que a gente tem que ser grato. Aí ele fala: essa gratidão nos ajuda a ver a dificuldade e o desafio como uma oportunidade de crescimento. Então, as nossas dificuldades que a gente encontra aqui, a gente a gente vai ver como uma oportunidade de a gente crescer. Nossa, eu vou crescer aqui com essa oportunidade que Deus está me dando eu passar aqui nessa vida. Então, a dificuldade vai ter outra visão e outro sabor, né? Em vez de mero obstáculo, né? Em vez de a gente ver como um mero começar a chorar, ai meu Deus, ai a vida tá difícil para mim, meu Samuel. Ai meu Deus, eu não tô aguentando mais, né? Ficar aí chorando pelos cantos. Aí ele fala: o reconhecimento espiritual, portanto, não é apenas uma questão de percepção, mas de atitude. Então, onde você vai ter atitude, né? Que molda a nossa maneira de viver, interagir com os outros. Então, que vai moldar a nossa conduta espiritual. Foi o tema que eu falei ontem, aonde esse cidadão escreveu no meu canal aí, que eu sou um vigarista. Então, essa percepção vai lhe dar a capacidade, né, pessoal? Então, eu coloquei a pergunta: e por que temos que desenvolver a capacidade de perceber a verdade? Para que a gente se molde com a verdade. Porque se você não percebe a verdade, pessoal, né, que Deus está trazendo, você não vai se alinhar com essa frequência, porque você não sabe. Entende? Quando eu estava dormindo, eu estava nos grupos religiosos, eu estava dormindo, eu estava querendo encontrar a verdade, mas eu não percebia. Por quê? Estava dormindo, estava tirando um belo sono aí na Matrix, tá? E a Matrix religiosa sambando e dançando comigo. E eu querendo encontrar, eu digo: nossa, aonde é que está Deus mesmo? Aonde é? Né? E aí a gente sai por aí a torta é dita, mas não falaram para você que Deus está dentro de você, a verdade está dentro de você. Por quê? Essas pessoas são falsos profetas, querem enganar vocês. E aí eu sou colocado, como o cidadão falou, que eu sou um vigarista, tá, pessoal? Tá aí escrito aí, ele escreveu mais um vigarista aí, ó, na área aí, ó, tá? Mais um vigarista. Então, eu sou um vigarista, igual os outros também, tá? Fazendo vigarista, tá? Mas eu sou um vigarista. O rapaz escreveu aqui. E eu não estou fazendo como os pastores estão fazendo. Imagine se eu estivesse fazendo, pessoal. O que é que eu iria ser chamado? Você entende agora? Você entende agora, pessoal? Como eu sei o que eu estou fazendo? Por causa disso. Isso é minha defesa, tá? Minha defesa espiritual. E Deus está me suprindo toda a minha necessidade naquilo que eu preciso, tá? Graças a Deus por isso, tá? Não está deixando nada para minha família, para mim, tá? Para a gente continuar aqui a nossa vida aqui. Até o momento que Deus, né? Acabou seu tempo aí, amigo, tá? Eu digo: oh, acabou, foi, acabou. Então, a gente vai embora. Mas vai com a nossa integridade e a nossa verdade, tá? Entende, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala: o reconhecimento espiritual nos oferece uma perspectiva mais ampla sobre o desafio da vida. Ele nos ajuda a enxergar além da dificuldade imediata e encontrar um sentido maior em meio à diversidade. Então, esse reconhecimento, ele vai fazer você enxergar além dessa matéria, além dessas dificuldades aqui que a gente encontra na vida.
Então, pessoas que encontram dificuldade e ficam preso aí, porque ainda não tem esse reconhecimento espiritual, né? Essa capacidade não foi aberta na consciência, ela não está nesse estado de consciência. Então, ela encontra uma dificuldade aqui, né? Que todo mundo encontra, eu, você, né? Estamos juntos nesse barco aqui, nesse mundo, tá? E aí ela até prostra aí na dificuldade. Ou então vai fazer igual o pastor, né? Que era da igreja aí, tirou a vida pela dificuldade que ele estava encontrando. Entende? Aí, o que mais? Ele fala, quando estamos conectados espiritualmente, somos capazes de encontrar força, esperança, mesmo no momento difícil. Então, quando estamos conectados com a nossa espiritualidade, pessoal, a gente vai encontrar força, esperança, porque essa força vem da espiritualidade e a gente está conectado. Aí você me faz a pergunta, irmão Samuel, por que que esse pastor tirou a vida dele? Isso é a prova, pessoal, que ele não estava conectado verdadeiramente com Deus. Mas, por ser um cara bem aprazível, né? Você foi colocado, né? Esse líder aí, vocês sabem aí da igreja aqui do Brasil, é famosa, é grande essa igreja, colocou esse cara aí, pronto, agora você é pastor. Entende como está escolhendo? Então, é através do homem, não pelo espírito. Porque a pessoa está fazendo esse trabalho espiritual, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser preparada. Eu estou aqui, pessoal, eu fui lapidado, tá? Eu fui preparado. Levou um tempo aí, eu tomando na cara aí, uma sua, até eu acordar minha consciência, tá, pessoal? Aí, aí ele fala, outro aspecto importante do reconhecimento espiritual é a sua relação com o grupo de fé. Então, aquele grupo que você está, né? O grupo de fé que está falando a verdade, né? Então, vocês que estão aqui no meu canal, pessoal, o nosso grupo de fé aqui, veja se vocês não reconhecem quem é que está falando mentira e quem é que está falando a verdade. Veja aí. Vocês aqui mesmo falam comigo. Olha, irmão, eu vi aí, você viu o líder, o pastor falando lá errado aí sobre as coisas espirituais da Bíblia. Por quê? Vocês estão percebendo agora, mas vocês não percebiam. Vocês iam, né? Eu e você não percebia porque a gente não estava desperto. Mas a gente está sempre expandindo a consciência, estudando aqui, a gente reconhece pelo arriar da mala o viajante. A gente já reconhece o que é um falso profeta. E por isso que a gente tem que fazer isso. Por quê? Vem aí o líder, né? Que muitos falam aí o anticristo, ele vai ser tão parecido com Cristo, tá? Que vai enganar muita gente. E o que vai fazer com que você não seja enganado é você ter esse reconhecimento com a verdade, tá? Você já tem um relacionamento com ela, então você não vai ser enganado, entende? Aí ele fala, o ato de reconhecer a presença de Deus não é apenas uma experiência individual, mas também coletiva. Então, não é só também individual, tá, pessoal? A gente reconhece a Deus individual, mas a gente reconhecer coletivamente também. Ter experiências coletivas também com outro irmão. Porque o outro irmão nos ajuda também a abrir nosso entendimento. É o que eu estou falando, estou fazendo aqui. A gente é irmão, estou ajudando vocês a despertar sua consciência. Tá, pessoal? É o que a gente tem que fazer. Aí ele fala, em um ambiente, né, comunitário, onde a pessoa que crê em Deus são encorajadas a compartilhar sua experiência e testemunho, o que fortalece a fé de todos
e cria um espaço seguro para o crescimento espiritual. Então, é o que eu estou fazendo aqui, criando um espaço seguro onde a gente compartilhe experiência, testemunho, né? Verdades que fortalecem a nossa fé para a gente crescer espiritualmente. Então, crescer a consciência. É o espaço que eu estou trazendo aqui, né? Sem nenhum vínculo com nenhum grupo religioso, tá? A gente trabalhar a nossa espiritualidade sem nenhum vínculo com nenhum grupo desse religioso, que todos esses grupos religiosos foram manchados pela Matrix aí. Você vê que a maioria estão corrompida pelo dinheiro, pela energia do dinheiro, né? A maioria aí. Então, eu fiz ao contrário. Então, eu estou fazendo como eu falei ontem, eu estou indo de contramão com o mundo. O mundo está indo assim, eu estou indo de contramão. E é por isso que a gente se bate aí com algumas pessoas que, né, não gostam da maneira que, né? Mas é isso, faz parte do jogo. Você está indo de contra. Você não está indo de acordo com o que os religiosos estão falando, tá? É isso. Você e pedir força a Deus para enfrentar essas dificuldades, tá? Gente não vai ajudar aqui, gente endurece o coração. Então, eu encaro tudo isso, pessoal, tá? Mas eu mantendo na minha verdade, mantendo ali na minha frequência, tá? Importante é a gente se manter na frequência equilibrado. Não interessa o outro, nos outros. Eles vão ter que despertar, entrar nessa frequência também da verdade, tá? Ele vai ter que reconhecer, vai ter que ter esse reconhecimento espiritual da verdade. Cada consciência. Aí ele fala, a adoração em conjunto, o estudo das escrituras e a oração em grupo são formas de cultivar esse reconhecimento espiritual, onde a presença de Deus é sentida de maneira mais intensa e palpável. Então, é quando a gente está unido na mesma frequência, tá? Então, um pode sentir, o outro também pode sentir lá, a mesma, porque a gente está conectado. Pessoas aqui no meu canal já experimentaram isso, pessoal. Naquele dia que eu falei sobre a energia do amor, todas as pessoas que estavam conectadas ao meu canal receberam a energia do amor. Elas falaram comigo. Tinha gente até que estava na rua, tá? Começou a receber aquela vibração de alegria, começou a chorar. Então as pessoas iam pensar que ela estava sentindo, estava doida. Pega essa pessoa, o que é que ela está com... Mas é isso, faz parte do jogo, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, o reconhecimento espiritual também pode ser visto como um chamado à ação. Então, é o nosso chamado, né, pessoal? É o nosso chamado de despertar para a gente agir diferente. Então, ter uma conduta espiritual diferente do que os outros estão tendo. É o seu chamado. Então, se você for chamado, não endureça o coração, tá? Aí o que mais? Ele fala, quando reconhecemos a presença de Deus em nossa vida, somos desafiados a agir de acordo com a verdade. Então, não tem como, tá, pessoal? Se você desperta, não tem como você não agir de acordo com a verdade. Então, você não se alinhar à frequência da verdade. Não existe isso, tá? Aí ele fala, isso pode se manifestar em atos de serviço, compaixão e amor ao próximo. Então, você vai demonstrar isso, né? O amor que você está sentindo, se você está conectado a Deus, você está sentindo em serviço, em ato de serviço e compaixão, amor ao próximo. Então, voluntariamente, não esperando nada.
mas vocês vão receber de Deus, tá? Refletindo a natureza de Cristo em nossas interações diárias. Então, vai refletir a natureza de Cristo na sua vida. É isso que Deus quer, tá? Mas você precisa reconhecer, tá? O reconhecimento espiritual nos impulsiona a viver de maneira que honre a Deus e sirva ao outro. Então, a gente tem que honrar a Deus, glorificar a Deus, ser grato a Deus e ainda servir ao próximo, pessoal. Não enganar o próximo, não mentir para fazer o bem ao próximo. É o que eu estou aqui. Mas mesmo assim, você vai ser chamado de vigarista. Tá, pessoal? Você vai ser chamado de vigarista aí, tá? Porque essas pessoas estão endurecendo o coração para a verdade, tá, pessoal? Eu sinto muito, é uma tomada de decisão da consciência dessa pessoa. Não tem nada a ver com essa pessoa, tá? Mas a verdade que eu expus ontem, né? Sobre a. Como é? Como é? Como é o tema que a gente falou ontem, pessoal? Conduta, né? Sobre a conduta espiritual. É uma verdade que a gente tem que se alinhar. Se a gente não se alinhar, a gente não está se alinhando a essa verdade, tá? Aí ele fala que honre a Deus e sirva ao outro, promovendo impacto positivo, então energia positiva, né? Em nosso grupo e no mundo ao redor. Então, a gente vai ter que emitir tanto para o nosso grupo, né? Os pessoal da fé, os nossos irmãos espiritual, como para as outras pessoas também. É o que eu faço aqui, por isso que meu vídeo aqui não é só para os meus irmãos espiritual. Não, pessoal, tá? Tem irmão espiritual aí que tá por aí, que eu nem sei aonde tá, ele pode estar em outro lugar. Se eu faço um negócio fechado aqui, pessoal, eu não alcanço esse irmão espiritual. Por isso que meus vídeos aqui é de graça, é aberto aqui. Estou usando essa rede aqui, sociais, para esses que é da verdade, ele reconheça o que eu estou falando e ele, quando se alinhar ao nosso grupo aqui, ao canal, ele é uma pessoa da verdade, ele é o nosso irmão espiritual, tá? E as pessoas ao mundo também. Então, eu tenho beneficiado aqui muitas pessoas, pessoal. Ah, graças a Deus, né, que me deu essa oportunidade de eu estar fazendo isso aqui, tá? Me preparou, né? Porque a espiritualidade já vinha me preparando, né? Já vinha me manjando ali, já vinha, olha, esse aí é da verdade, esse aqui é a verdade. Então ele já vinha me preparando, já vinha me lapidando, né? Eu na faculdade eu tomei psicologia, psicanálise, já veio me preparando, eu fui colocando conhecimentos, ele veio me preparando para hoje eu estar aqui falando para vocês, tá? Usando todo o meu conhecimento, meu talento, tá? Como músico também, usando aqui as coisas. Até você gosta que eu canto aqui, tá? Tá? Mas aqui é a hora da mensagem, mas eu canto aqui quando eu lembro de algumas músicas, tá, pessoal? Então, usando toda a minha energia, meu talento, é isso que a espiritualidade queria. Ele queria isso, tá? E eu estou agindo de acordo com como ele está querendo, né? O reconhecimento desse Deus. Aí ele fala, é importante notar que o reconhecimento espiritual não é um estado permanente, mas uma jornada contínua. Por que não é um estado permanente? Porque se você não trabalhar continuamente a espiritualidade através de oração, meditação, você pode sair desse estado de reconhecimento a Deus. Daqui a pouco você não está reconhecendo nem mais a Deus, está agindo totalmente contrário ao que a espiritualidade quer. Por isso que todo dia aqui
faça chuva, faça sol, com dificuldade que eu tenho, eu estou vindo aqui gravando o vídeo para manter vocês com essa frequência na verdade, tá, pessoal? Porque tem poucos aí que vocês podem assistir. Tem uma pessoa que falou que, nossa, irmão, estou procurando pessoas assim igual a você para assistir, não, eu não assisto. Por isso eu assisto seu vídeo. Estou viciada no seu vídeo. É mesmo? Mas o outro falou que eu sou um vigarista. E aí, você vai ficar com o vigarista aqui? Tá, pessoal? Então, aí ele fala, é uma jornada contínua, então a gente tem que manter, tá? Existe momento em que podemos nos sentir distantes de Deus ou incapaz de reconhecer sua presença em nossa vida. Então, é o que você vai perder a frequência, você vai sair da frequência, então você não vai se sentir distante de Deus. E é um problema a gente não sentir a presença de Deus, tá, pessoal? A gente pode perder tudo aqui nessa vida, menos essa frequência de a gente sentir a presença de Deus. Porque a gente sem a presença de Deus, aí a gente não é nada, pessoal. A gente só pode, é por isso que se eu me, como é que se diz? Eu me mantenho firme aqui, tá, pessoal? Em não agir como as outras pessoas agem, para eu manter essa frequência aqui. Porque se eu perder essa frequência aqui, eu vou perder a espiritualidade. Eu não vou estar aqui falar de espiritualidade. Aí vocês perguntam, cadê o irmão Samuel? Aí não estou podendo falar de espiritualidade, né? Eu estou mal, eu não consigo mais. Aí você não tem mais intuição. Então você não tem mais intuição nem ânimo de falar de espiritualidade. Então você perde. Já pensou? Você entende agora porque eu me mantenho firme na minha espiritualidade, pessoal? Não fazendo coisas erradas, essas coisas, tá? Mas eu quero viver aqui, aproveitar as coisas, eu quero, mas com aquilo que a espiritualidade permite, tá? Né? Ter uma pessoa do meu lado, ter pessoas que nos ajudam. Então, tudo isso faz parte, tá, pessoal? Na nossa vivência aqui. Aí vamos lá, que 57 minutos. Nossa, onde a gente parou, pessoal? Aí ele fala, nesse momento é fundamental buscar renovação espiritual através de oração, jejum, meditação, leitura das escrituras. Essas práticas nos ajudam a reorientar nosso foco e abrir nosso coração para a ação de Deus, permitindo que o reconhecimento espiritual floresça novamente em nossa vida. Então, se você está sentindo aí que está fora das... Você tem que buscar através dessas práticas, tá, pessoal? Para você se renovar, entrar na frequência de novo, tá? Não fazer coisas lá, começar a fazer as coisas corretas agora, as coisas certas. Então, entrar numa frequência do bem. Aí você vai voltar para a sua espiritualidade, tá, pessoal? Tem que fazer isso, senão você se desvia da espiritualidade. Você pode estar até no grupo, mas você está longe ali de Deus. E aí você está em perigo, tá, pessoal? Não pode. Por isso que todo esforço, toda a nossa conduta, né? Que a gente tem que fazer, tem que ser. Por isso que o vídeo de ontem, né? A conduta espiritual é muito importante. É um vídeo importante. Eu acho que essa pessoa entendeu. Foi tanto que ela entendeu que me chamou de vigarista. Tá? Tá certo, pessoal? Então, essa parte tá bom, tá? 59 minutos. Nossa, tá muito longo para vocês, né? Então, vamos parar aqui e vamos continuar na segunda parte. Então, até a segunda parte.